Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e esse é o vídeo 4 da série Fundamentos de Energia Solar Térmica. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os coletores solares para aquecimento de água. Bom, então, aqui essa figura ilustra quais são os componentes de um coletor plano, a estrutura dele. Tá? Então, a gente tem uma cobertura de vidro. Por baixo dessa cobertura de vidro, a gente tem uma aleta, que é uma placa absorvedora, ela é pintada normalmente de preto para captar a maior quantidade de energia solar. E abaixo dela a gente tem o que é chamado de flauta, é uma tubulação por onde a água passa. Então a água entra, é aquecida pela radiação solar e passa por esses tubos menores. Embaixo a gente tem um isolamento, que é para minimizar as perdas, e uma caixa que é para suportar toda essa estrutura. Tá? Então essa é a visão explodida, né, com as componentes, a estrutura do coletor. E aqui é uma outra imagem mostrando isso numa visão diferente. Tá? Então a gente tem aqui o isolamento, o conduto, né, do fluido, que seriam os tubinhos, a placa absorvedora, e nessa imagem aqui, ele tem duas coberturas de vidro. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem grandes índices de radiação solar, então a gente não precisa se preocupar tanto com as perdas. Mas quando a gente vai para um país mais frio, por exemplo, na Europa, as perdas térmicas são muito grandes, porque a temperatura externa é muito baixa. E aí, eles precisam usar alguns artifícios para minimizar essas perdas. Então, um desses artifícios é justamente trabalhar com duas coberturas. Aqui é uma imagem, né, do coletor, porque eu mostrei a estrutura do coletor, mas o coletor está dentro de um sistema maior. Então, o que acontece? A gente tem também um armazenamento de água quente, porque se o coletor funcionasse sem esse armazenamento, à noite a gente não teria água quente. Então, como é que funciona o sistema? O fluido entra aqui, está na tubulação e vem para o coletor. A radiação solar aquece essa água, tá? E essa água sai aqui nessa parte de cima e vai para dentro desse boiler, que é um sistema de reservatório. E essa água é armazenada e é consumida à medida que é necessário. Então, por exemplo, à noite a gente pode utilizar essa água quente porque ela ficou armazenada nesse reservatório durante o dia e permaneceu quente. A gente tem o coletor de aquecimento de água para banho e coletor de aquecimento de água para piscina. A estrutura deles é um pouco diferente. Então, o coletor de piscina, como ele precisa ter somente um pequeno ganho de temperatura em relação à temperatura ambiente, porque a água da piscina ela não pode ficar muito quente, porque senão fica desconfortável para as pessoas, as perdas térmicas dele não vão ser tão importantes. Então, a estrutura dele é mais simples. Então, ele não tem, por exemplo, aquele isolamento embaixo, ele não tem aquela caixa para suportar, ele não tem a cobertura de vidro. Então, ele é mais simples. Tá? Então, esse seria um coletor de piscina. Bom, para a gente estudar o que está acontecendo no coletor solar, a gente precisa fazer um balanço de energia, um balanço térmico. Então, a gente tem radiação solar incidente, e o coletor solar ele é capaz de aproveitar tanto a componente direta como a difusa da radiação solar, então seria isso daqui. Então esse calor ele atinge a cobertura de vidro, e aí ela vai ter perdas por reflexão, uma parcela dessa energia vai ser refletida, ela vai ter perdas por convecção para o ambiente, tá? E como ela vai ter uma temperatura mais alta, ela vai ter troca também por radiação para o ambiente. Então, uma parcela dessa energia atravessa, atinge a cobertura, tá? E aí tem perdas térmicas também, por convecção para a parte de baixo, tá? E tem radiação trocada também com a placa absorvedora em relação ao ambiente, tá? E a diferença disso tudo é o calor disponível para a água. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse balanço de energia de uma outra maneira que acho que vai ficar mais claro. Para entender isso, essas perdas, né? O que está acontecendo, a reflexão, tanto que passou, é importante a gente definir algumas propriedades radiativas. Então, vamos entender o seguinte: imagina uma superfície, tá? E uma determinada radiação está
incidindo sobre essa superfície. Então, o que a gente tem? Uma parcela dessa energia vai ser refletida, uma parcela vai ser absorvida e uma parcela vai ser transmitida. Então, se a gente chamar de G a irradiação, que é a taxa na qual toda a radiação incide sobre uma superfície, a gente vai ter essas parcelas, refletida, absorvida e transmitida. A gente chama de absortividade a razão entre a energia absorvida e a energia incidente, ou seja, vai ser a fração da radiação incidente que é absorvida por essa superfície. A refletividade, ela vai representar, então, a razão entre a energia refletida e a radiação incidente, ou seja, vai ser a parcela da radiação incidente que é refletida de volta para o ambiente. E, por fim, a gente tem a transmissividade, que seria a parcela da radiação que é transmitida através dessa superfície. Como a soma de tudo que chegou, quer dizer, como a radiação que chegou vai ser dada como a soma da parcela refletida, da parcela absorvida e da parcela transmitida, fica claro que a soma dessas três propriedades radiativas tem que ser igual a 1. Então, o que isso implica? Por exemplo, se eu pego um espelho, a maior parte da radiação que atinge esse espelho é refletida. Então, o espelho vai esquentar pouco, ou seja, pouca coisa vai ser absorvida e nada, ou quase nada, vai ser transmitido. Se eu pego um objeto escuro, a maior parte da energia é absorvida. Então, quando a gente sai, por exemplo, com uma camisa preta no sol, a camisa fica quente, porque a maior parte da energia é absorvida. Então, pouca coisa é refletida e pouca coisa é transmitida. E, por fim, se a gente pega uma superfície transparente, a janela, a maior parte é transmitida. Então, pouco é refletida e pouco é absorvido. Então, quando eu tenho uma delas muito alta, né, a absortividade, por exemplo, muito alta, a refletividade e a transmissividade vão ser menores, vão ser pequenas. Bom, então, para entender agora a quantidade da radiação solar incidente que é de fato absorvida pela placa absorvedora, consideração o que está acontecendo em toda a estrutura do coletor. Então, esse desenho está representando o seguinte: essas duas linhas, elas representam a superfície superior e a inferior da cobertura de vidro do coletor. E essa linha mais escura aqui representa a placa absorvedora. Então, o que vai acontecer? A gente tem a radiação incidente sobre a superfície superior da cobertura. Uma parcela dessa radiação vai atravessar a cobertura. Quanto? Tal, que é a razão, então, entre o que foi transmitido e o que incidiu. Bom, então, essa parcela aqui, tal, vai atingir a placa absorvedora. Mas quando chega aqui na placa absorvedora, nem toda a energia vai ser absorvida pela placa absorvedora. Quanto que vai ser? Alfa, que é a absortividade, vezes o que chegou. Então, aqui, ó, chegou tal alfa. Só que uma parcela, então, foi absorvida e outra parcela foi refletida de volta. Essa placa é absorvedora, então, nada vai ser transmitido através da placa absorvedora. Então, uma parcela foi absorvida e a parcela restante foi refletida de volta. Então, se aqui chegou tal e aqui foi tal vezes alfa, aqui vai ser 1 menos alfa vezes tal. Então, a parcela foi refletida de volta. Só que dessa parcela que foi refletida de volta, o que aconteceu? Uma parte foi transmitida, uma parte foi absorvida pela cobertura, mas uma parte foi refletida de volta. Então, quanto que foi refletido de volta? 1 menos alfa vezes tal, vezes a refletividade da cobertura. E assim, continuam essas múltiplas reflexões e parcelas absorvidas e refletidas. Então, desse daqui que atingiu a superfície, mais uma parte pequena foi absorvida, ou seja, isso tudo aqui vezes alfa. Só que outra parte foi refletida de volta, foi refletida de volta e foi absorvida. Então, o que de fato foi absorvido pela placa absorvedora? A soma de todas essas parcelas. Tá? Então, eu posso definir um produto tal alfa como sendo tal vezes, aplicando uma série, né, eu teria o quê? Tal vezes alfa vezes o somatório de n variando de 0 a infinito, de 1 menos alfa vezes pouco. O que é tal alfa? Depois tal alfa vezes 1 menos alfa rho,
tal alfa vezes menos alfa ao quadrado, então seria a soma dessas parcelas. Aplicando-se a série, eu chego nessa razão. Então, tal seria a transmissibilidade da cobertura. Alfa, a absortividade da placa absorvedora. E o ρ seria a refletividade da cobertura. Então, eu consigo definir um produto tal alfa como sendo que a razão, né, entre o que foi absorvido de fato pela placa absorvedora e o que chegou, da parcela que a placa absorvedora foi capaz de absorver em relação ao que chegou. Bom, agora o que a gente vai entender? Que essa transmissividade da cobertura, ela depende do comprimento de onda da radiação incidente. Então, ela vai depender do comprimento de onda, por exemplo, do Sol, da radiação solar. Tá? E se eu pego uma cobertura de vidro, essa transmissividade vai depender do teor desse óxido de ferro aqui. Tá? Então, quanto maior o teor desse óxido, eu tenho uma menor transmissividade, ou seja, uma quantidade menor passa. E a gente sabe que acima de 3 micrômetros, o vidro se torna substancialmente opaco para comprimentos de onda maiores. Tá? Então, ele é opaco à radiação de ondas longas. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra a transmissibilidade em função do comprimento de onda para diferentes teores, né, concentrações desse óxido. Então, a gente percebe, né, primeiro, que à medida que a gente aumenta o teor, a transmissibilidade vai só caindo, tá? E a gente percebe também uma tendência clara que quando ele atinge aqui um valor de comprimento de onda próximo de 3, a transmissibilidade cai quase a zero, tá? E isso explica o que acontece nas estufas, ou então um carro, né, que a gente deixa o carro parado no sol, por que ele fica tão quente, tá? Bom, a primeira resposta é, ele fica quente porque a radiação solar entrou e aqueceu o carro. Mas por que esse vidro, essa radiação que entrou, né, ela não sai de volta? O que acontece é o seguinte, a radiação solar, ela tem pequenos comprimentos de onda. Então, o vidro é transparente à radiação solar. Então, a radiação solar incide sobre a parte de cima e entra. Só que, quando a radiação solar entra, ela aquece o carro como um todo, por dentro do carro. E aí, esse carro que está aquecido, ele vai emitir uma determinada radiação. Só que a radiação emitida pelos corpos a temperaturas mais baixas, né, temperaturas da ordem de temperatura ambiente, o comprimento de onda é maior. E aí, o vidro é opaco a essa radiação. Então, a energia consegue entrar, mas ela não consegue sair. E aí, o carro vai ficando cada vez mais quente. As estufas, né, que são o que a gente usa para crescer plantas ali dentro, também a radiação fica retida ali dentro. Ela entrou, aqueceu, e aí a radiação já é de ondas longas e o vidro é opaco a elas. Bom, então, fechando esse parênteses, né, dessa explicação, a gente volta naquele balanço de energia. Então, se eu chamar a radiação que é absorvida pela placa de S, então, o que seria essa radiação absorvida pela placa? É, nesse desenho aqui, ó, a soma de todas essas parcelas. Então, é o que? A radiação incidente menos o que a gente chama de perdas ópticas, que são essas perdas que são calculadas, né, através das propriedades radiativas. Então, a radiação absorvida pela placa é a diferença entre a radiação incidente e as perdas ópticas. Então, tem essa expressão aqui para calcular. Precisa entender, né, como calcular, né, mas é só os parâmetros que são importantes aqui. Então, essa primeira parcela aqui, ó, representa a componente da radiação direta que foi absorvida pela placa. Então, a gente tem aqui o produto tal alfa, que é aquele que a gente calculou. Essa parte aqui representa a parcela da radiação difusa que foi absorvida pela placa, e ela depende do ângulo de inclinação do coletor. E essa última parte aqui vai representar a parcela refletida pelo ambiente, pelo solo, pelo albedo. Tá? Então, se o meu coletor está mais próximo de superfícies claras, ele ainda vai receber uma parcela maior que foi refletida pela superfície clara em cima dele. Tá? Então, são 3 parcelas: a parcela da componente direta, da componente difusa e da parcela refletida pela vizinhança.
Só que essa energia que a placa absorveu, ela não é energia que a água vai absorver, porque eu tenho perdas térmicas, então eu tenho troca de calor por convecção e radiação que representam perdas de energia. Então, a energia útil que a água vai receber, de fato, vai ser a diferença entre essa radiação absorvida e as perdas térmicas, ou seja, essa energia útil é a radiação incidente menos as perdas ópticas menos as perdas térmicas. Tá? Então, o calor útil ele vai ser S menos esse UL, que seria um coeficiente global de transferência de calor, representando todas essas perdas, vezes a diferença entre a temperatura da placa e a temperatura ambiente. Então, o que a gente busca sempre? Maximizar a energia absorvida e minimizar as perdas. Por quê? Porque aí o meu coletor está sendo mais eficiente, ele está sendo capaz de transferir uma maior quantidade da energia recebida para a água lá dentro. Bom, então a gente consegue definir a eficiência do coletor como sendo que a razão entre o ganho útil, ou seja, a energia que a água de fato recebeu, e a energia incidente, que é o quê? A energia pretendida dividido pela energia gasta. Então, o que a água de fato absorveu em função daquilo que chegou. Tá? Então, não é simplesmente eu pensar, ele passou, sei lá, de 20, a água entrou a 20 graus e saiu a 80 graus. Mas se isso acontece num dia em que eu tenho uma grande radiação, ou num dia que eu tenho pequena radiação, ele vai ser mais eficiente numa situação em que eu tenho menor radiação, porque ele conseguiu aumentar bastante a temperatura com uma quantidade de energia incidente menor. Então, para a gente fazer esse balanço de energia, né, levando em consideração essas perdas térmicas, eu estou usando aqui um modelo apresentado pelo livro de referência, né, de todo mundo na área de energia solar, que é o Duffy Beck, né, Solar Engineering of Thermal Processes. E aí ele mostra uma situação na qual eu tenho duas coberturas, tá? Se a gente fosse aplicar isso para o Brasil, eu trabalharia com uma cobertura e balanço de energia ficaria um pouquinho mais fácil. Então, ele está representando aqui ó, o meu isolamento, a tubulação, e ele está considerando que eu posso ter aqui um contato, né, de uma cola, seria minha placa absorvedora, a primeira cobertura e a segunda cobertura. Bom, então, o que a gente tem? Olha só, eu posso representar esse meu coletor solar através de um circuito térmico. Esse circuito térmico é analogia a um circuito elétrico. Então, no circuito elétrico, o que a gente tem? Sempre que eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho a passagem de uma corrente elétrica. E a passagem dessa corrente elétrica se opõe a uma resistência elétrica. Na transferência de calor, sempre que eu tenho uma diferença de temperatura, eu tenho a passagem de uma taxa de calor. Então, a gente, usando a analogia, né, que existe entre a diferença de potencial e a diferença de temperatura e a corrente elétrica e a taxa de calor, se existe uma resistência elétrica, eu posso definir uma resistência térmica. Tá? Então, essa resistência térmica seria a razão entre a diferença de temperatura e a taxa de calor. E a cada modo de transferência de calor, a gente tem uma resistência diferente. Então, tem uma resistência térmica à condução, uma resistência térmica à convecção e uma resistência térmica à radiação. Então, essa bolinha aqui, esse ponto, né, esse nó do meu circuito, vai representar a placa absorvedora. Então, eu tenho a energia solar absorvida pela placa, que é o S, né, que é a diferença entre a radiação incidente e as perdas ópticas, então é o que já chegou aqui na placa absorvedora, e eu tenho o meu calor útil, que é o que de fato é absorvido pela água. Então, essas resistências todas, elas vão representar, né, as perdas térmicas. Então, se eu pego esse nó do circuito, representando a minha placa, eu tenho entre a placa absorvedora e a primeira cobertura, eu tenho uma transferência de calor por convecção e uma transferência de calor por radiação. Então, a convecção para o ar que está aqui dentro e a radiação com a placa superior. Entre a primeira e a segunda cobertura, eu teria também duas resistências, uma a convecção e outra a radiação. Então, a convecção, o ar passando entre essas duas
coberturas, né, entre essas duas superfícies e a radiação entre elas. Como são duas taxas de calor, né, considerando esse aqui primeiro, uma taxa de calor por convecção e uma taxa de calor por radiação, essas duas taxas vão se somar. Então, eu tenho associação das resistências em paralelo. Essas duas taxas vieram para cá e elas vão ser transferidas para esse segundo. Então, eu tenho duas resistências em paralelo aqui também, e elas estão em série com essa resistência, com essas duas resistências em paralelo. Então, quando eu chego aqui na minha segunda cobertura, eu vou ter o quê? Eu tenho, de novo, né, duas resistências em paralelo. Uma por convecção para o ar ambiente e outra por radiação com a vizinhança. Tá? Então, a gente, no desenho, ele está assumindo que a vizinhança está à mesma temperatura do ambiente, então o nó é o mesmo. Então, daqui para cá, convecção mais radiação, convecção mais radiação, convecção mais radiação. Então, fecha aqui no nó, que seria a temperatura ambiente. Só que eu tenho para baixo também algumas perdas. Então, eu vou ter aqui a perda por condução, né, através do isolamento térmico, que seria essa resistência aqui, e quando chega na parte inferior do meu isolamento, eu tenho contato com o ambiente. Então, eu vou ter uma perda por convecção e uma perda por radiação. Então, assumindo de novo aqui uma temperatura TA, eu teria esse último nó aqui do circuito. Cada uma dessas resistências, eu posso colocar em paralelo e representar por uma resistência equivalente. Então, eu tenho TA aqui, essa resistência equivale a essas duas em paralelo, essa a essas duas, e assim sucessivamente. Então, eu tenho meu circuito, que seria essas 5 resistências em série. E eu posso representar de uma maneira um pouco diferente, como esse nó aqui é o mesmo desse nó, eu tenho uma radiação absorvida pela placa, as minhas perdas térmicas que estão todas para uma temperatura TA, que seria a temperatura do ambiente, a diferença entre elas seria esse calor útil. Então, eu posso representar todas essas resistências na forma de um coeficiente global de transferência de calor, que é chamado de UL. E é bem interessante fazer esses cálculos dessas taxas todas, né, desses fluxos todos de energia, porque a gente consegue observar algumas coisas e consegue melhorar o projeto do coletor. Tá? Então, aqui é um exemplo que tem lá nesse livro também, ele mostra o seguinte, olha, aqui eu tenho um sistema com uma única cobertura. Ele tem algumas características, né, que vão ser iguais para todas as situações. Então, por exemplo, a temperatura ambiente vai ser sempre a mesma, a estrutura da minha placa, com as mesmas propriedades. Então, tem algumas características constantes para todas essas representações aqui. Mas, considerando, então, primeiro, um sistema com uma única cobertura, ele tem um coeficiente global de transferência de calor de 6,6. E o que a gente percebe entre a placa absorvedora, na superfície absorvedora e a primeira cobertura, a convecção aqui foi 182 e aqui foi 414. Isso gerou uma temperatura da cobertura de 48,4 graus Celsius, tá? E as trocas com o ambiente externo por convecção foi 384 e por radiação 212. Mas quando eu pego e coloco duas coberturas, o que acontece? Meu coeficiente global de transferência de calor já cai de 6,6 para 3,9. Então, eu teria aqui, entre a superfície absorvedora e a primeira cobertura, convecção 90 e aqui 261. Então, já caiu bastante em relação a isso. Quando veio entre as duas coberturas, 124 e 227, fazendo com que a temperatura na superfície superior da cobertura fosse 33,2. Então, ficou bem melhor esse sistema com duas coberturas do que de uma. As perdas diminuíram, tá? E a temperatura da cobertura também diminuiu. Quando eu comparo esse lado da figura com esse, é uma superfície especial que eles colocam na cobertura. Tá, chamado de superfície seletiva. O que acontece? Nos nossos estudos, né, da radiação, a gente vê que
pode ser aproximada, né, a emissividade de um corpo da sua absortividade, é o que a gente chama de superfície cinzenta. E isso nos coletores tem um pequeno problema. Por quê? O que a gente espera de um coletor? Que ele tenha grande, da superfície absorvedora do coletor, que ele tenha uma alta absortividade térmica, uma alta absortividade. Por que ele tem que ter uma alta absortividade? Para ele absorver a maior parte da energia. Mas isso gera um problema, porque se a absortividade é alta, se a superfície pode ser aproximada como cinzenta, né, isso significa que a emissividade dela também vai ser alta. E se a emissividade dela é alta, quer dizer que ela está emitindo grande quantidade de energia por radiação, ou seja, as perdas térmicas por radiação vão ser mais altas. Então a gente tem um impasse, porque eu tenho que ter uma alta absortividade, mas eu tenho que ter uma baixa emissividade. Tá? Então, de maneira geral, isso vai ser conflitante. Só que se a gente trata melhor essa superfície absorvedora, de maneira que eu consiga mexer na emissividade dela, aí eu consigo ter alta absortividade e baixa emissividade. Então, essas figuras daqui, B e D, elas estão representando um coletor que tem uma superfície seletiva. Mantendo todas as outras características, o que a gente percebe? Olha só, o coeficiente global de transferência de calor aqui era 6,6 e aqui caiu para 3,6, fazendo com que a temperatura da superfície caísse para 31,4. E a gente percebe que a diferença principal foi na radiação. Tá? Então, aqui ó, era 414 e aqui caiu para 60. A convecção aumentou, mas no global a gente teve uma condição melhor. Tá? E essa última figura aqui, ela está representando a superfície seletiva juntamente com duas coberturas. Então, a gente tem um menor valor para o coeficiente global de temperatura, de transferência de calor, e tem também a menor temperatura superior da cobertura. Bom, então isso é interessante porque a gente consegue modelar, né, prever o comportamento do coletor com as diferentes características. Então, ser melhor, então, eu tentar minimizar essa convecção na superfície, como é que eu posso fazer? Então eu posso colocar tipo uma colmeia ali, porque a convecção, ela é por convecção natural, né? Então, se eu impedir o movimento do meu ar ali dentro, eu não vou ter convecção. Se o ar estiver parado, é condução, e aí o ar é isolante. Então, a gente começa a perceber qual parcela da transferência de calor que é mais importante, consegue agir de acordo para minimizar essas perdas, porque o nosso objetivo é minimizar as perdas. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já está bem longo, e aí no próximo vídeo eu termino a série. Obrigada a todos pela atenção.